Futebol não é apenas um jogo, mas também uma arte, uma manifestação do espírito esportivo. Porém, às vezes, os jogadores sinceramente passam dos limites e fazem de tudo para aparentemente envergonhar a si mesmos e a sua equipe. Galera, neste vídeo vou mostrar a vocês os gols mais vergonhosos e desleais da história do futebol, que se tornaram símbolo de desrespeito ao adversário e ao futebol em si. Esses casos mostram até onde os jogadores podem ir em sua busca pela vitória e o que está por trás de seu comportamento em campo. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. Comecemos com o jogo do campeonato sueco que aconteceu em 2017. O time do Hammarby recebeu o Häcken em casa. Os visitantes abriram o placar aos 57 minutos de jogo e até o minuto 90 o placar se mantinha o mesmo. Mas já nos acréscimos houve um episódio muito desagradável. A bola estava nas mãos do goleiro do Häcken e nesse momento um defensor caiu no gramado devido a uma lesão. O goleiro imediatamente jogou a bola para fora do campo para que seu companheiro recebesse atendimento. O defensor do Häcken acabou saindo para ser atendido e o jogo podia continuar. Os jogadores do Hammarby deveriam devolver a bola aos adversários, pois isso é um princípio de fair play. Mas aqui está o que eles fizeram. Sim, em vez de devolver a bola aos adversários, os anfitriões organizaram um ataque bem articulado e, aproveitando a perda de concentração dos oponentes, marcaram um gol no minuto 90, empatando a partida no finalzinho. No campo, estourou uma briga generalizada. Os visitantes ficaram revoltados com a atitude dos oponentes, pois era óbvio que eles quebraram o princípio do fair play ao não devolver a bola para o Häcken, mesmo que isso não fosse contra as regras. As ações dos jogadores representaram uma grave violação dos princípios de fair play, um aspecto importante não só no futebol, mas em todo o esporte. O treinador e os jogadores do Häcken reclamaram com a equipe de arbitragem, mas o que poderiam fazer? As regras do jogo não foram violadas e, portanto, o gol foi naturalmente validado. Quando o jogo foi retomado, já estávamos no minuto 94 e restavam cerca de 4 minutos para o término. O Häcken teve uma cobrança de falta a seu favor e o brasileiro Paulinho tomou distância e... Justiça foi feita. O Häcken conquistou a vitória nos últimos minutos da partida. Embora o árbitro tenha dado mais 4 minutos de acréscimo, o Häcken conseguiu segurar o placar e saiu com uma vitória não apenas dramática, mas também incrivelmente saborosa, dada a sequência de eventos nesta partida. Se o goleiro estiver com a bola nas mãos, será que um jogador de linha pode se aproximar, empurrá-lo para que a bola caia das mãos e então marcar um gol? Provavelmente não. Por isso vamos falar de um caso escandaloso que aconteceu num jogo da Primeira Liga da Inglaterra, onde Barnsley enfrentou o Wycombe Wanderers. Isso aconteceu não muito tempo atrás, em novembro de 2023. Estava nos 90 minutos de jogo e o placar ainda estava 0-0. Mas então ocorreu este episódio. O atacante do Barnsley, Sam Cosgrove, simplesmente empurrou com ambas as mãos o goleiro que acabou deixando a bola escapar. E o atacante então rolou a bola sem obstáculos para dentro do gol vazio. Sim, o goleiro estava claramente tentando ganhar tempo, mas vocês mesmos sabem que isso é prática comum no futebol. Os goleiros muitas vezes não seguram a bola até que os adversários comecem a avançar em direção a eles, para assim garantir mais 10 ou 20 segundos. E isso não é considerado uma infração das regras, já que a bola está em jogo. E o mais surpreendente é que o árbitro acabou validando o gol. Os adversários imediatamente protestaram contra a equipe de arbitragem, mas isso não mudou a decisão. Esse gol estranho no minuto 91 deu ao Barnsley uma vitória mínima, e Sam ainda zombou do goleiro. Ah, quantas discussões esse episódio gerou. Alguns acreditaram que foi karma e justiça, já que o goleiro tentou ganhar tempo e acabou ficando em apuros. Outros afirmaram que a decisão do árbitro de validar o gol foi absurda, já que foi uma falta clara no goleiro. Portanto, quero ouvir a opinião de vocês nos comentários. Foi uma falta desleal e erro do árbitro, ou um gol legítimo que pesa na consciência do goleiro? Temos agora um episódio extremamente incomum que ocorreu em setembro do ano passado em uma partida do Campeonato da Geórgia entre Dila e Samtredia. O jogador visitante Tornike Akvladiani se viu frente a frente com o goleiro. Ele driblou o goleiro e... Deu errado isso? Não, celebrar o gol antecipadamente ainda é ok. Lembre-se de Barkley. Só que o georgiano foi mais além. E antes mesmo de marcar o gol, ele já havia tirado a camisa demonstrando um total desrespeito ao adversário. Afinal, era o minuto 94 e aquele gol decretava o fim da partida. Marcar e então comemorar tudo bem, mas Tornike tirou a camisa antes mesmo de concluir a jogada. Os fãs mais experientes devem estar se perguntando: espera aí, esse gol foi realmente validado?
Assim, o gol foi validado, o que, é claro, contraria as regras do futebol. O fato é que Tornique tirou a camisa antes que a bola cruzasse a linha do gol, o que constitui uma atitude antidesportiva e, portanto, uma infração às regras. O árbitro deveria ter anulado o gol imediatamente, aplicado um cartão amarelo ao jogador e concedido um tiro livre indireto para o adversário no ponto onde Akhvladiani tirou a camisa. Mas o árbitro apenas deu o cartão amarelo e Tornique teve sorte, já que o juiz aparentemente não interpretou a situação corretamente e validou um gol que foi marcado com violação das regras. Se o gol tivesse sido anulado, teria servido de lição para Akhvladiani, mostrando que arrogância e comportamento antidesportivo têm consequências. Ele pensaria duas vezes antes de agir com esse desrespeito em campo. No futebol feminino também é possível ver atitudes de total desrespeito aos adversários. Um dos gols mais desleais e revoltantes da história do futebol feminino ocorreu em uma partida do campeonato mexicano entre Atlético San Luis e Toluca. A goleira do time da casa, Stephanie Jiménez, recebeu um passe de uma companheira de equipe. Ela correu em direção à bola, mas de repente sofreu uma grave torção no tornozelo e imediatamente caiu no gramado segurando o joelho em agonia. A jogadora adversária chegou correndo até a bola como se nada tivesse acontecido, passou-a para sua companheira de equipe e esta finalizou tranquilamente, mandando a bola para redes do gol vazio do San Luis. As jogadoras do time visitante começaram a comemorar aquele gol vergonhoso. Enquanto Stephanie continuava caída no gramado, ela não conseguiu continuar na partida e em lágrimas deixou o campo. Ficou claro que era uma lesão muito séria. Muitos já devem ter percebido qual foi o diagnóstico. Infelizmente, após a partida, foi confirmada uma ruptura do ligamento cruzado anterior, uma das lesões mais graves no futebol. Stephanie não voltou a campo durante a temporada 2021-22 e só retornou no início do novo campeonato. As jogadoras do Toluca, por sua vez, foram severamente criticadas. Ninguém as defendeu. Novamente, elas não violaram nenhuma regra. O árbitro não parou o jogo e suas ações estavam dentro das normas do futebol, mas violaram o código não escrito de fair play de forma tão descarada e vergonhosa que suas ações foram vistas como desrespeito ao espírito do futebol. Lembremos que fair play não é apenas jogar corretamente, é também uma responsabilidade em relação ao futebol como um todo. A propósito, aquela partida terminou empatada em 2-2. Por fim, vamos a uma partida de um dos campeonatos de elite. Já adianto que em ligas de topo raramente vemos momentos como esses. Em primeiro lugar, a maioria dos jogadores dessas ligas são profissionais que seguem os princípios de fair play. Em segundo lugar, eles seriam duramente criticados tanto pela imprensa quanto pelos torcedores, o que impactaria a reputação do jogador. Ainda assim, vou mostrar um desses episódios incomuns que ocorreu em uma partida entre Manchester United e West Ham em um jogo eliminatório para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Faltavam apenas 30 segundos para o fim do jogo, e os Red Devils perdiam por 1-0, praticamente já aceitando a eliminação. Mas então Bruno Fernandes entrou em ação. Tudo começou quando um jogador do West Ham acidentalmente acertou a bola no árbitro. Naquela temporada, uma nova regra já estava em vigor. Em situações assim, o juiz deve parar o jogo e reiniciá-lo com uma bola ao chão, entregando-a ao time que tinha a posse no local onde o contato ocorreu. Foi o que o árbitro fez, dando o apito e preparando-se para soltar a bola ao chão para o West Ham. Agora observem o que Bruno Fernandes fez. O português, não querendo de jeito nenhum ser eliminado da Copa, decidiu fazer um gol oportunista. Claro que o árbitro sinalizou a infração assim que Bruno entrou na área, mas o português não concordou com a decisão da FIFA de invalidar o gol, como se acreditasse que estava dentro das regras. A atitude de Fernandes divertiu tanto os torcedores quanto David Moyes e Solskjaer, embora o próprio Bruno tenha ficado insatisfeito com a decisão do árbitro. Foi então marcada uma nova bola ao chão e desta vez o jogador do Manchester United não interferiu. Após 15 segundos, o apito final soou e o United foi eliminado da Copa da Liga Inglesa nas oitavas de final. Questionado sobre sua atitude, Bruno respondeu que é uma bola ao chão e qualquer jogador pode disputá-la. E agora vamos ao jogador que teve que fugir dos adversários após um gol. Em agosto de 2019, no Campeonato Sérvio, se enfrentaram os times locais Metalak e Baka. Em um dos momentos do jogo, um jogador do Baka levou um forte chute na perna e caiu no gramado. O goleiro do Metalak afastou a bola dos arredores do gol e os defensores do Baka começaram a sinalizar a lesão do colega. O atacante do time da casa, Nikola Grbovic, ou não percebeu ou ignorou os pedidos dos oponentes e assim dominou a bola tranquilamente, correu até o gol adversário e colocou a
bola na rede, abrindo o placar no final do primeiro tempo. A partir daí, o campo virou um caos. Os jogadores furiosos do Baca correram em direção a Nicola e ele não teve outra opção a não ser fugir dos adversários. Eventualmente, os jogadores o alcançaram, mas ele conseguiu se desvencilhar e a confusão entre os jogadores de ambas as equipes continuou. Foram necessários cerca de 4 minutos para acalmar os ânimos e a partida foi temporariamente interrompida. Vale destacar que o jogador lesionado continuava deitado no campo até que o médico da equipe chegou para prestar assistência. No fim, um dos jogadores do Metalac recebeu um cartão vermelho e outros 2 do Baca foram expulsos. O gol claro foi validado, pois o árbitro não havia interrompido o jogo, e então o gol foi feito dentro das regras. Não diria que esse foi o gol mais desleal da história, pois aqui também temos que questionar os defensores do Baca que pararam de jogar sem ouvir o apito do árbitro para suspender o jogo. Ainda assim, Nikola Grbovic recebeu uma dose de críticas após a partida que terminou com a vitória do Metalac por 2-0. Mas, convenhamos, uma coisa é ignorar o fair play, outra é provocar de propósito o adversário diante dos seus próprios fãs. O próximo gol polêmico foi marcado em 2022 durante uma partida do campeonato israelense. O goleiro do Maccabi Netanya não conseguiu afastar o perigo e a bola foi parar nos pés do atacante do Beitar, Ion Nicolaescu. O moldavo então fez uma comemoração precoce pelo gol, embora pelo menos não tenha tirado a camisa, mas ele foi além e propositalmente parou a bola na linha do gol, se virou para os adversários, olhou para eles nos olhos e com um sorriso de triunfo empurrou a bola para as redes vazias. Convenhamos, isso é provocação pura. Nicolaescu não apenas marcou o gol, ele humilhou o goleiro e os demais jogadores, demonstrando sua superioridade. Muitos viram ali uma completa falta de respeito esportivo, e como se não bastasse, ele ainda fez uma comemoração provocativa diante da torcida do Maccabi. Esse episódio foi rapidamente esquecido, pois o jogador marcou 4 gols na partida. Ao todo, foram 9 gols no jogo, que terminou com a vitória do Beitar por um placar de hóquei de 6-3. Outro momento desagradável ocorreu na terceira divisão da Alemanha. Aos 57 minutos de jogo, com o placar de 2-0, um jogador do Carl Zeiss se lesionou no campo adversário e permaneceu caído no gramado. Um jogador honesto do time rival tentou parar o jogo para que o atleta machucado pudesse receber atendimento. No entanto, o meio-campista do Carl Zeiss, Soren Eismann, se aproveitou da situação, tomou a bola do oponente, avançou pelo espaço vazio e marcou o gol superando o goleiro. Logo após, os jogadores do Meppen correram atrás de Eismann, mas ele apenas fugiu para o seu lado do campo. Em seguida, uma confusão começou em campo, mas não levou a nada. O árbitro validou o gol e o Carl Zeiss reduziu a diferença para um gol. Eismann tentou justificar suas ações dizendo que não viu o jogador de sua própria equipe caído. Porém, em tais situações, o time culpado normalmente devolve a bola. Mas isso não aconteceu. E o mais decepcionante é que o jogo terminou em um empate de 2-2. O jogo do campeonato romeno entre Mioveni e CFR Cluj acabou em um drama louco. Aos 62 minutos, o time da casa liderava por 3-0, mas cedeu um pênalti. O jogador do Cluj claramente simulou, mas tais simulações não são incomuns no futebol. O jogador marcou o gol e o placar foi para 3-1. 15 minutos depois já era 3-2. Aos 85 minutos, um jogador do Mioveni levou uma pancada no rosto e ficou deitado no gramado. Seu companheiro jogou a bola para fora, como normalmente acontece nessas situações. Só que após o atendimento médico, os jogadores do CFR simplesmente retomaram o jogo. Um jogador lançou a bola em direção ao gol e o atacante, em vez de devolver a posse aos adversários, continuou a jogada e acabou marcando o terceiro gol, empatando uma partida que estava 3-0. Mesmo na repetição, é possível ver que os jogadores do Mioveni não esperavam essa atitude e, sem ocuparem suas posições, deixaram uma brecha na defesa. E o mais doloroso foi que aos 90 minutos, os visitantes marcaram o quarto gol, vencendo o adversário por 4-3. Os jogadores do Mioveni estavam em lágrimas e os torcedores jogaram bolas de neve nos visitantes, que mal conseguiram sair para o vestiário. Galera, esses momentos polêmicos no futebol levantam questões importantes sobre honestidade e respeito no campo, independentemente de estarem ligados a uma violação das regras ou a padrões morais. Cada um desses eventos reflete como é fácil ultrapassar a linha entre táticas aceitáveis e comportamento inadequado. O futebol exige não apenas habilidade e estratégia, mas também respeito ao espírito do jogo. Os princípios de honestidade e respeito aos adversários são a base sobre a qual se constrói a verdadeira ética esportiva. Esses casos nos lembram que o futebol não é apenas um jogo, mas um reflexo dos valores humanos, onde importa não apenas como jogam, mas também como se tratam em campo. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje, se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!